Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Na estrada, como habitualmente fizemos, desta feita estou de carona, minha irmã está a dirigir, né? Estou vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Correia Pinto, no estado de Santa Catarina, onde tivemos uma alegre, feliz e abençoadora EBO. Passo aqui também para registrar, né, e também cordialmente cumprimentar o pastor presidente desta amada igreja, pastor Marcelo Eliotério, que juntamente com a irmã Maria obram muito honrosamente em prol do reino de Deus. E é sempre bom, né, nós estarmos em companhia. Jesus disse que é melhor serem dois do que um, né? Salomão também falou sobre isso. E quando você, né, dá o seu carro para que alguém dirija, no caso da minha irmã, se eu chegar lá e eu não tiver mensagem para pregar, eu tenho testemunho para contar. Ela pensou que eu iria falar outra coisa. Então vamos lá, meus irmãos. Filipenses, capítulo de número 1. Esta carta que é chamada para muitos, e o apóstolo Paulo descreve como a coroa das suas cartas, né? E foi indiscutivelmente uma igreja amada pelo ministério paulino. Alguns pensadores eruditos, estudiosos, William Barclay, por exemplo, e outros atuais, mais contemporâneos, comungam da mesma ideia, como o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eles creem que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática. Eu acho que todos nós somos unânimes pelos seus escritos. Paulo trata poucas coisas ali acerca de teologia propriamente dito, mas escreve na resolução de problemas. Porém, eles creem que também, por consequência disso, aquela igreja que mais deu problema também trouxe mais alegria e foi uma das igrejas mais amadas. Outros creem que foi a igreja de Filipos. Mas, fato é, Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, Paulo escrevendo, aqui ele está dizendo, no verso 12, ele diz que as coisas que lhe aconteceram para o bem, para a contribuição, para a expansão do evangelho. Isto por quê? Porque a obra é mais importante do que o obreiro. Então sofra o obreiro, mas não sofra a obra. E dentre estas coisas que ele destaca, que ele ressalta, que ele ensina e diz que contribuíram, está a propagação do evangelho. Poderíamos destacar algumas coisas. Por exemplo, os crentes animaram-se em Deus por intermédio de Paulo, porque ele está preso, mas ele mesmo diz na sua carta da prisão que ele está preso, mas é um prisioneiro de Cristo e não de César, mas a palavra de Deus está em liberdade. E os irmãos, tomando conhecimento de que ele estava preso, então entusiasmaram-se, como quem diz, ele está preso e está pregando, e nós em liberdade, porque não faríamos, ou porque faríamos diferente, e não faríamos igual também, pregando, levando o evangelho além. E esse é o assunto. E deste assunto, leiamos Filipenses 1:15, quando diz: verdade é, disse ele, que também, não unicamente, alguns, não todos, pregam a Cristo. Pregam o que é certo, porém com motivações equivocadas, disse ele. Uns por inveja, outros por contenda e outros, glória a Deus por isso, de boa vontade. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso, que motivação não é tudo, mas é importante, é um combustível que age em mim, além de uma boa aplicação, tem uma boa motivação naquilo que prego, naquilo que aplico. Uns da verdade, diz o verso 16, anunciam a Cristo por contenda, não puramente. Não dá para fazer algo contencioso e puro ao mesmo tempo, porque a contenda por si só é impura. Continua dizendo ele, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas o que importa, disse ele? Quer dizer, que sofra eu, o que importa isso? Importante é que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo. E mais, disse ele, me regozijarei ainda mais. Vocês sabem que um dos indicativos de que a igreja de Corinto era uma igreja mimata, neófita, e neófito ali não necessariamente é porque ela é nova,
mas sim porque ela não cresce, e Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 3, e um dos indicativos pelos quais pode considerar-se esta igreja uma igreja carnal, menina, imatura, é porque eles vivem contenciosamente. E nos grupinhos personificados, que eles estão ali cultuando a tietagem, a personalidades, eles citam Apolo, eles citam Paulo, citam Cefas e outros citam e diz: não somos de ninguém, somos de Cristo. E quem sabe um assunto para um outro vídeo, julgo que eles eram os piores. Mas a questão aqui é, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, que ele pregou com simplicidade. Então ele faz uma análise da sua mensagem. Ele diz: o que vos preguei, vos anunciei é verdadeiro, porém é simples. Então, para ser verdadeiro, para ser poderoso, para ser apoteótico, não precisa ser complexo, pode ser simples. Só que ele tem essa percepção, tem essa consciência e não nega em anunciar, ok? A Bíblia testemunha acerca de um outro pregoeiro que passou por aquelas cercanias, chamado Apolo. E a Bíblia descreve, fala bem deste, e distingue-se Apolo dos demais pelo poder da retórica, pelo poder da oratória. Então, o sermão de Apolo é mais complexo. Você estudando as cartas paulinas, você perceberá que Paulo abre mão de algo que lhe é de direito. Ele diz que digno é o obreiro do seu salário, mas para não escandalizar ninguém, ele trabalha com as próprias mãos. Se você pegar Filipenses 4,15, vai pegando a minha linha de raciocínio, né? Vai fazendo essa conjuntura. Filipenses 4,15, ele diz que vindo da Macedônia, Timóteo e Silas trouxeram-lhe uma oferta. E então ele pôde dedicar-se com integridade, integralmente ao Evangelho. Se você pegar os primeiros capítulos de 1 Coríntios, você perceberá que diferente, por exemplo, da carta aos Efésios, chamado de carta das alturas, ou da carta aos Colossos, por exemplo, ele não trata de coisas assim, teologicamente falando, tão profundas. Ele é mais raso. Falar que Paulo é raso é meio complicado, né? Mas considerando e tendo por base o nível em que ele se encontra. E qual a justificativa para isso? Bom, a justificativa é a seguinte: ele tem que ter uma jornada dupla, ele trabalha com as próprias mãos como fazedor de tendas, porque ele é oriundo da cidade de Tasso, e ele tem que dividir a sua vida, né, pessoal, ele precisa dividir as suas lides seculares com aquelas espiritualmente falando. Mesmo Paulo sendo como ele é, ou quem ele era, ele diminui, ele baixa, ele diminui a qualificação, porque ele tem que ter uma vida dúbia. E eu não estou falando de caráter, estou falando de atividade. Então ele tem que trabalhar com as mãos, então ele vai não dedicar-se integralmente, como é de seu desejo pessoal, até que, como já disse, reitero, venha da Macedônia, Timóteo e Silas. Mas perceba-se, o ponto nevrálgico da minha fala, o culminante, né, pico do Everest, daquilo que quero anunciar-lhes, é o seguinte: nem sempre dá para ser profundo e complexo como Apolo. No meu caso, ainda que eu tentasse e ainda que vivesse integralmente, ao menos que a graça de Deus se manifestasse de uma maneira muito diferente, porque eu sou incapaz. Eu não tenho tamanha oratória, tamanha hermenêutica, tamanha capacidade, tamanha profundidade para tanto. Mas, mesmo dentro do meu parâmetro de limitação, há vezes que conseguimos ir um pouquinho além e outras vezes que, infelizmente, ficamos um pouquinho aquém. Mas Paulo está dizendo além ou aquém, com simplicidade ou com complexidade, com integridade ou com parcialidade, com poucos ou com muitos recursos, com poucos ou com muitos ouvintes, com pouco ou com muito tempo. E no caso de Filipenses, que foi o texto base que nós mencionamos, nem que seja por motivos escusos, melhor dizendo, nem que seja por motivos que não deveriam existir, desde que o evangelho seja pregado. Então, segundo Timóteo 4,2, ele disse a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo, insistentemente pregue a palavra. Às vezes conseguimos fazer melhor, às vezes nossa limitação impede de fazermos
e darmos o nosso melhor. Ainda que o meu melhor nunca será o melhor, mas pelo menos é o meu melhor. Mas se eu não conseguir fazer o meu melhor, o importante é que eu faça algo. Se eu não fizer muito, faço pouco. Agora, o que eu não posso ficar é no espírito de comodidade e sentar-me nisso, fundamentar-me nisso para dizer não vou fazer nada. Então faça, ainda que seja pouco, faça, ainda que seja pequeno, faça, ainda que seja com limitação, faça, ainda que você julgue-se que é capaz de fazer mais, mas que por algum motivo você não consiga fazer mais, mas faça. Fazer menos é melhor do que não fazer nada. Fazer menos, às vezes, também é fazer alguma coisa. Porque o pouquinho que você julga ser feito, ou o limitado que você julga ser feito, ou o pouco ou simples que você julga estar fazendo, pode ser muito para aqueles que estão ouvindo. Então essa é a minha palavra, em tempo, fora de tempo. Importa é que Cristo Jesus, o Evangelho, seja pregado. Seja por via dessa plataforma, o Evangelho seja pregado. Seja virtual, o Evangelho seja pregado. Seja presencial, o Evangelho seja pregado. Seja para multidões ou para 2 ou 3. Jesus fez isso. Paulo, escrevendo lá em Atos Apóstolos capítulo 20, na sua despedida da igreja aos Éfesos, ou melhor dizendo, aos Efésios, ele disse em Éfeso, ele disse aos anciões que vieram de Mileto e outros lugares, ele disse, eu preguei publicamente, preguei de casa em casa, preguei para muita gente, preguei para pouca gente, preguei em tempo e fora de tempo, o que eu não deixei de fazer foi anunciar-lhes. E ele disse, Deus é minha testemunha que por 3 anos, diuturnamente, isso é dia e noite, com rogo, com lágrimas, com humildade, serviu o Senhor pregando-lhes todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, verso 27. Então, mais do que pregar somente Bíblia, sola Bíblia, é preciso pregar total Bíblia. Isso é, toda a Bíblia. Que seja pregado o Evangelho de Cristo. Evangelhos são boas notícias, são boas novas. Mas de que vale eu ser portador de uma boas novas se eu retê-las, se eu não comunicá-las? Boas novas só serão boas se essas novas forem anunciadas a novas gentes, a novas pessoas, a novos públicos, em novas plataformas, com novos objetivos, mas sempre com o mesmo destino final. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Esse é nosso pão diário, essa é a nossa reflexão. Pregue, meu irmão. Pregue, querido. Pregue. Se você pregar pouco, pode ser pouco, mas pelo menos está pregando. É melhor do que não pregar nada. Quem tenta pode errar, quem não tenta já errou. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não há desculpas para ficarmos na inércia. Então, em nome de Jesus, saia da zona de comodidade. Vamos além. Que Deus nos ajude. Geograficamente, até os confins da terra. Cronologicamente, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.